Você já sentiu que existe algo em sua vida, um hábito silencioso, um impulso escondido, que ninguém vê, mas que está corroendo sua alma por dentro? Já se perguntou por que, mesmo orando, jejuando e buscando a Deus, parece que certas bênçãos continuam travadas, como se houvesse um véu invisível entre você e o céu? Talvez o que te afasta de Deus não seja o que os outros sabem sobre você, mas aquilo que você nunca ousou confessar, nem a si mesmo. Existe um pecado que quase ninguém ousa nomear, não porque seja raro, mas porque é íntimo demais, vergonhoso demais, silencioso demais. E justamente por isso, ele permanece intocado, enraizado como uma serpente no escuro. Esse pecado não deixa marcas visíveis, mas deixa a alma marcada. Ele não grita, mas sufoca. Ele se disfarça de necessidade, de instinto, de alívio. Mas no mundo espiritual, seu eco é um grito de rendição à impureza. Muitos dizem, todos fazem isso, não é tão grave assim. Mas quando você se dobra diante desse prazer solitário, algo em você se distancia da presença. Você sente, mesmo que não admita, que a autoridade espiritual escorre por entre os dedos, que a oração perde força, que os sonhos são invadidos, que a mente se torna campo de batalha. Este é o pecado que não se vê, mas que abre portais. Portais para espíritos que não pedem permissão, apenas se instalam. E quando isso acontece, o que era apenas um hábito se transforma em prisão. Neste vídeo vamos caminhar juntos por essa estrada estreita, onde o que está em jogo não é apenas o corpo, mas a eternidade. A história de Ketura não é uma ficção. É o espelho de milhares de vidas que, mesmo dentro da igreja, convivem com a vergonha de um pecado solitário que poucos ousam enfrentar. Mas e se eu te dissesse que existe uma razão espiritual para essa luta não cessar? E se a sua vitória estiver condicionada a algo que você ainda não ouviu? Não saia, não fuja, porque a resposta que você sempre procurou está prestes a ser revelada. E quando ela vier, não haverá mais como voltar atrás. Existe um pecado que não aparece nas manchetes dos jornais, que não escandaliza os púlpitos, mas que se aloja como um vírus nas entranhas da alma. Ele se esconde atrás de portas fechadas, entre lençóis silenciosos e pensamentos que ninguém escuta. A masturbação, esse prazer solitário, defendido por muitos como algo inofensivo, é, na verdade, um altar oculto onde se sacrifica pureza em troca de segundos de anestesia. E o mais perigoso é que ele parece pequeno demais para ser confrontado, mas grande o suficiente para manter o céu em silêncio. Ketura nunca imaginou que sua vida espiritual seria travada por algo que ninguém a ensinou a temer. Ainda menina, buscava Deus com sinceridade, mas também buscava respostas no corpo, sem saber que aquilo que parecia só um experimento de curiosidade se tornaria uma prisão emocional e espiritual. A cada novo ciclo de prazer, seguia-se um poço de culpa. Orava, mas sentia a alma vazia. Jejuava, mas não havia resposta. Louvava, mas sentia-se hipócrita. O pecado que ela não ousava confessar se tornara o segredo que bloqueava as promessas do céu. A masturbação é traiçoeira. Ela não grita, ela sussurra. Não destrói de uma vez. Ela enfraquece aos poucos, sugando a força da alma como uma erosão invisível. E o mais cruel é que depois do ato, o corpo se esvazia, mas o espírito se enche de vergonha. E a vergonha, meu amigo, é o alimento favorito do diabo. Porque onde há vergonha, há silêncio. E onde há silêncio, cresce o engano de que você está sozinho, de que ninguém entenderia, de que Deus já te abandonou. Mas essa é a mentira que mantém milhões de cristãos ajoelhados diante de um altar pagão construído dentro do próprio quarto. Você já percebeu como tudo fica turvo depois desse pecado? Os olhos perdem brilho, a oração perde força, a Bíblia parece mais difícil de entender. Há uma névoa, uma espécie de abafamento espiritual que sufoca.
E você tenta ignorar, se distrair, se ocupar com coisas boas. Mas no íntimo sabe, há uma porta aberta, uma brecha onde o inimigo entra, se instala e começa a roubar, não apenas sua paz, mas sua identidade. Porque um dos maiores perigos da masturbação é fazer você acreditar que não é mais digno de ser templo do Espírito. E quando você acredita nisso, você para de lutar. Se entrega ao ciclo como alguém que tenta nadar com pedras presas aos pés. É nesse ponto que o diabo não precisa mais te tentar. Ele só te observa, repetindo a queda sozinho. E tudo isso acontece sem que ninguém perceba. Você pode cantar no coral, servir na igreja, liderar grupos de oração e ainda assim estar espiritualmente estéril, porque a aparência de santidade jamais substituirá a ausência de pureza. Há uma verdade difícil de encarar. Todo pecado escondido se transforma cedo ou tarde em trono de autoridade demoníaca. Quando você consente com o pecado, mesmo em segredo, você assina um contrato espiritual com aquilo que te aprisiona. E esse contrato autoriza espíritos de impureza a influenciar seus pensamentos, seus sonhos, suas escolhas. É por isso que muitos sentem que estão sendo empurrados para fantasias cada vez mais distantes da santidade. Não é só carne, é guerra espiritual. A masturbação é o tipo de pecado que vai além do corpo. Ela invade o espírito, afeta a alma, compromete o destino. Você começa buscando prazer e termina se perguntando por que sua vida parou. As bênçãos travam. Os relacionamentos se desgastam. A ansiedade cresce. A culpa se instala. E quando você olha para o espelho, já não sabe mais quem está ali. Porque um coração dividido não sustenta a paz. Mas Deus, em sua misericórdia, não te expõe para te envergonhar. Ele te confronta para te libertar. E essa pode ser a sua hora. A hora em que o véu cai. A hora em que você finalmente entende que aquilo que você chama de fraqueza é, na verdade, uma brecha espiritual profunda. Não é só um hábito, é um altar. E você precisa decidir agora. Continuará alimentando